Olá, vamos para mais uma aula de ciências, certo? Peguem um livro. Vamos para mais uma aula de ciências. Pegue o livro, o caderno 2. Abra na disciplina de ciências, na página 18. Hora da leitura, certo? Na página 18. Hoje nós vamos falar sobre abelhas e a polinização. Antes de eu falar sobre a abelha e a polinização, nós vamos observar aí essa imagem, não é? Observem aí também no livro de vocês, que no Brasil há mais de 300 espécies de abelhas nativas sem ferrão, que são excepcionais polinizadoras. Elas são essenciais em ecossistemas naturais, mas também em inúmeras culturas agrícolas, como o café, o tomate, o abacate, a manga, coco, morango, pepino, pimentão e outros. Então, observe que a cada abelha, ela tem uma formação diferente, né? Como diz, nós temos o que aqui no Brasil, 300 espécies. Então, são 300 tipos de abelhas diferentes que não tem aquele ferrão de machucar a gente. Então, vamos lá. Vamos acompanhando aí. Abelhas e a polinização. A polinização é a transferência do pólen da estrutura reprodutiva masculina de uma flor para a estrutura reprodutiva feminina da mesma flor ou de outras flores da mesma espécie. Este processo permite a formação de frutos e sementes que futuramente produzirão o quê? Uma nova planta, certo? Em alguns casos, como o milho, trigo e arroz, o pólen é transportado pelo vento, certo? Outros agentes polinizadores são a água. A água quer dizer em certas plantas aquáticas. E a gravidade. A gravidade é o quê? É a força de alteração que a Terra tem sobre os objetos, atraindo-os para o chão, certo? Então, não só o vento, como também a água, principalmente nas plantas aquáticas. Vamos para a página 19 para a gente concluir. Porém, na maioria das plantas com flores, alguns animais são os responsáveis pela polinização. Na grande maioria dos casos, entre os animais polinizadores, nenhum é mais eficiente do que a abelha, certo? Então, dos animais, para fazer a polinização, o mais eficiente nessa parte de polinizar é a abelha. Graças ao seu trabalho de coleta de pólen e néctar, voando de flor em flor, as abelhas polinizam as flores e promovem a sua reprodução. Além de permitir a reprodução das plantas, esse trabalho também resulta na produção de frutos de melhor qualidade e maior número de sementes. Todo esse processo resulta na base de toda uma cadeia alimentar. Cadeia alimentar? Sim, que é uma relação de um alimento entre os diferentes animais de um ambiente, certo? Então, aí nós temos uma atividade que pergunta: qual a importância das abelhas
no processo de reprodução das plantas. Qual é a importância? É o quê? Elas são o quê? A maioria são o quê? Polinizadoras das plantas com flores, não é? Que as abelhas só vão nas plantinhas que têm flores. Então, a importância dela é essa, que a maioria, né, os maiores polinizadores das plantas com flores. Então, quais estruturas surgem após a polinização e a reprodução das plantas? Surgem o quê? Os frutos, sementes, não é isso? Não é? Os frutos com suas sementes. Nós temos o quê? Retire do texto o nome de plantas que são polinizadas pelo vento. Então, nós temos no texto exemplos de quem? Milho, trigo, arroz, que através do vento, ele vai para outros lugares, para ter reprodução, é quando tem as reproduções, certo? E a outra pergunta é: que outras formas de polinização são citadas no vento? Ou no texto, desculpe, no texto. Eu falei que era o quê? Além do vento, falei que era na água e aonde? Pela gravidade, né? Pela gravidade, certo? Então, podemos concluir, então, que a polinização é um processo importante também na reprodução de alimentos para o ser humano, pois possibilita que as plantas se reproduzam e cheguem a produzir o quê? Frutos, certo? Então, é muito importante. Então, para casa, nós vamos ter a página 19, a página 20 e a página 21, certo? Ó, vai ser o caderno 2. Anotem aí, certo? As páginas 19, 20 e 21, certo? A 20 e a 21 está falando de quê? Use o que aprendeu. A página 19, você vai responder sobre o texto, né? Você vai reler o texto, que agora vocês acompanharam a leitura, não é? Acompanharam, você vai reler para responder. A página 20 vai falar de quê? De alguns conteúdos que nós já estudamos e você só vai relembrar para responder, certo? Tem aqui as partes da planta, tem falando sobre os frutos, a polinização, certo? Então, logo mais, às 14 horas, às 14 horas vai ter a aula de inglês, depois aqui é a minha, para que a gente possa tirar as dúvidas e fazer uma correção, uma breve correção da atividade de ciências. Então, não esqueça que a página é 19, 20 e 21, certo? Um beijo e até mais tarde.